Olá, estudante da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre leitura e interpretação de gráficos. Vamos começar? Então, o que são gráficos? Gráficos são representações utilizadas em análises informativas de valores numéricos, tá? Então, quando eu tenho um gráfico é porque, na verdade, eu tenho uma coleção de dados numéricos que eu quero apresentar de uma forma mais visual e mais atrativa. Então, o gráfico é uma maneira de você apresentar, né, uma coleção, aí, uma quantidade de informações numéricas. Você sabe onde os gráficos são aplicados? Então, a gente observa os gráficos na nossa rotina diária, nas questões que resolvemos na escola, nas disciplinas de matemática, física, química, história. Também observamos gráficos no vestibular, nos jornais, na televisão e na internet, nas pesquisas. Então, os gráficos estão em muitos lugares. Quais são os componentes de um gráfico? Então, a gente sempre vai ter um título, que é uma frase curta, com palavras-chave, que vai indicar do que se trata aquele gráfico em questão. A fonte, que é da onde foram obtidos aqueles dados, né? Qual foi o centro de pesquisa, por exemplo, que obteve as informações para a construção daquele gráfico. A gente vai ter os nossos números, né, que são os valores, e os eixos X e Y, né, que são os eixos onde vão estar apresentando, né, as unidades de tempo, por exemplo, e as quantidades, tá? E aí a gente vai ter uma legenda, se for necessário apresentar uma legenda, ela vai estar em algum lugar no gráfico. Você sabe quais são os principais tipos de gráfico? Então, existem muitos tipos e aqui vamos apresentar alguns deles. Então, a gente tem o gráfico de linhas, né, que vai mostrar, por exemplo, uma tendência, e aqui a gente tem os meses do ano, né, e os valores em reais. Então, a gente está mostrando o aumento aí e a diminuição desses valores em reais com a passagem do tempo. Temos gráficos de pizza ou de setor, né, que são gráficos interessantes para se mostrar porcentagem, como por exemplo, você faz uma pesquisa com perguntas às pessoas e aí as respostas de sim, não, talvez ou não quis participar ficam então representadas de maneira mais agradável, assim, num gráfico de pizza ou de setor. Temos também o gráfico de colunas ou barras, onde a gente consegue observar mais de um componente dentro de uma passagem de tempo só. Como aqui a gente tem os meses do ano e está mostrando aqui nível geral, materiais, mão de obra e gastos gerais. Então, para cada mês eu tenho uma coleção de barrinhas que vai mostrando o comportamento, né, dessas 4 informações que temos aqui na legenda. Temos um gráfico de rede, que é um fluxograma que vai relacionar, né, as várias informações. E temos também um gráfico de área, que é um pouco semelhante aí com o gráfico de linha. A gente costuma ver esse tipo de gráfico de área quando está mostrando a quantidade de chuva numa determinada cidade, por exemplo. Como ler e interpretar um gráfico, temos algumas dicas aqui, ó. Confira se as informações do gráfico estão de acordo com o enunciado, pois pode haver dados complementares que podem facilitar muito a resolução de um problema. 2. Entenda que tipo de informação está destacada no eixo vertical, que é o eixo Y, e qual está sendo apresentada no eixo horizontal, que é o eixo X. E 3. Interprete com calma, pois geralmente as questões são super bem contextualizadas. Nesse vídeo, nós falamos sobre gráficos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!